Max, você levanta a mão para ajeitar o cabelo. Mas a figura do outro lado daquele vidro grosso continua com os braços abaixados, apenas te encarando com um sorriso torto que chega a doer as vistas. E o pior de tudo é que você tem a certeza absoluta de que não pode quebrar a vidraça, porque quem está preso lá dentro é você mesmo, enquanto a coisa que tomou o seu lugar está do lado de fora, respirando o seu ar, vivendo a sua vida e andando pela sua casa livremente. Se você tem coragem de cobrir os espelhos do seu quarto hoje à noite, comenta a palavra prata aqui embaixo nos comentários antes da gente continuar, porque o que eu vou te relatar agora é o preço caríssimo que muita gente pagou por brincar com o que não devia. A gente que já passou dos 60 anos carrega umas manias que o pessoal mais novo acha que é loucura. Só que tudo tem um motivo muito forte por trás. E essa mania de cobrir os espelhos de casa em dia, de chuva ou quando a mente tá fraca, não nasceu do nada. Tem uma diferença muito grande entre esses espelhos de plástico que vocês compram hoje em loja de departamento e aqueles espelhos antigos, pesados, com moldura de madeira maciça e o fundo revestido com prata verdadeira, porque a prata é um metal que puxa energia, ela serve como uma âncora, um ímã que prende aquilo que a gente não consegue ver a olho nu. Os mais velhos, o pessoal do terreiro, que realmente entende da coisa, sempre avisou que o lado de trás do espelho, aquela parte que fica encostada contra a parede e que a gente não vê, é onde mora o perigo. Porque ali a luz não bate e a energia acumula, formando uma espécie de poço fundo que fica só esperando alguém olhar tempo demais. E foi exatamente isso que aconteceu com uma dona que frequentava o mesmo círculo que eu há uns anos atrás. Uma mulher que tinha pavor de envelhecer, daquelas que gastava fortunas com tratamento de beleza, sempre insatisfeita, sempre caçando um defeito novo no próprio rosto. Ela acabou comprando de um antiquário uma penteadeira muito antiga, um móvel que devia ter mais de 100 anos, com um espelho oval gigante daqueles que chegam a distorcer um pouquinho a imagem nos cantos, e logo na primeira semana ela começou a notar algo muito esquisito, porque toda vez que ela sentava de frente para o vidro de madrugada, iluminada só pela luz amarelada do abajur, ela parecia incrivelmente mais jovem. A pele parecia esticada, sem as marcas do tempo, como se o espelho estivesse mostrando uma versão dela de 30 anos atrás. Só que a vaidade é um bicho traiçoeiro que cega a pessoa, Max. Ela não percebeu que aquilo era uma isca. Ela não entendeu que algo do outro lado estava usando a própria vontade dela para criar uma ponte entre lá e cá. Ela passou a viver em função daquele reflexo, trancada no quarto a maior parte do dia. E a gente percebia que quando ela saía na rua para comprar o básico, a aparência dela estava cada dia mais acabada. Os olhos muito afundados no rosto, a pele com uma cor estranha, parecendo que a vitalidade dela estava sendo bebida de canudinho, porque na verdade estava mesmo. O espelho sugava a juventude dela gota por gota no mundo real, enquanto devolvia apenas uma imagem bonita no vidro para manter ela presa ali, sentada na banqueta. O guia-chefe lá da nossa casa, um preto velho de muita sabedoria e muita paciência, chegou a mandar um recado direto para ela. Falou, olhando fundo nos olhos dela, que a vaidade é a porta escancarada para os convidados indesejados. E que ela precisava jogar uma lona preta em cima daquele móvel imediatamente antes que o laço se fechasse de vez. Só que, quem disse que ela deu ouvidos? A mulher deu as costas, achando que o velho estava com inveja do achado dela, e voltou correndo para a frente do vidro, completamente entregue àquela obsessão doentia. Foi nessa mesma época que os boatos sobre a oração proibida começaram a circular de novo entre as pessoas mais gananciosas, aquelas pessoas que vivem fuçando onde não devem para ter as coisas fáceis na vida. Essa oração não é algo que você acha escrito em livro ou jornal. Ela é passada de boca em boca, sempre nos cantos, sempre em tom muito baixo, porque ela carrega uma intenção pesada demais. Ela serve para ligar a energia de um pedido diretamente ao fundo de prata do espelho, amarrando a sua intenção no vidro para obrigar as coisas invisíveis a te dar o que você quer. É um encantamento letal, Max, porque as palavras dessa reza funcionam como uma chave mestra que destranca a proteção do vidro, permitindo que a energia circule nos dois sentidos sem barreira nenhuma. E a dona da penteadeira acabou descobrindo sobre isso e tomou a decisão de que ia usar as palavras para puxar aquela juventude do reflexo para o corpo físico dela, custasse o que custasse.
Eu lembro do dia exato em que a coisa desandou de vez, porque o clima pesou de uma forma que até os animais da rua ficaram enlouquecidos, os cachorros não paravam de latir e a temperatura caiu de um jeito que doía os ossos. Ela preparou tudo conforme tinham ensinado para ela. Sentou na frente do espelho antigo, com aquela prata desgastada nas bordas, e começou a recitar a oração de trás para frente, repetindo as frases sem errar uma única vírgula, concentrada apenas no rosto perfeito que o vidro mostrava, ignorando o frio que subia pelas pernas dela e o fato de que a luz do abajur começou a piscar e enfraquecer completamente sozinha. E enquanto ela terminava de pronunciar a última palavra do juramento, batendo a mão na madeira e exigindo que a beleza do reflexo fosse transferida para a carne dela, aconteceu um detalhe muito macabro, que deu o pontapé inicial em todo o pesadelo. Rapaz, a grande tragédia de quem lida com coisa pesada é achar que o estrago vai ficar contido numa pessoa só. A oração proibida que acabou com a vida daquela senhora agia feito uma doença muito contagiosa, daquelas que vão se espalhando pelas frestas da curiosidade alheia e infectando quem tem o coração carregado de sentimentos ruins. A ruína dela foi apenas o pavio aceso de uma bomba muito maior, Max. O problema central dessas invocações é que as palavras conjuradas nunca desaparecem de verdade, elas ficam flutuando no ar, passando de orelha em orelha até encontrarem um peito afundado no desespero. E foi exatamente isso que ocorreu com um sujeito aqui da nossa região. Um homem maduro que vivia remoendo uma inveja brutal do vizinho de porta, um sentimento amargo que foi corroendo o juízo dele pouco a pouco. Esse rapaz tinha um comércio antigo que estava afundando ladeira abaixo. As dívidas batiam na porta todo santo dia, o movimento era cada vez mais escasso, enquanto o concorrente da rua de baixo prosperava de um jeito que beirava o absurdo. A inveja é um bicho sorrateiro que devora a pessoa por dentro, e esse homem decidiu que não iria aceitar a derrota de braços cruzados. Ele resolveu apelar para o lado mais sujo da moeda logo após escutar os boatos tortos sobre o tal do vidro prateado e os favores que ele supostamente concedia. Tem um detalhe extremamente perigoso sobre como essa amarração atua na linha do ocultismo. Uma coisa séria que a rapaziada mais jovem acha que é lenda urbana, mas que tem raiz em leis espirituais muito antigas. Quando a pessoa usa uma superfície refletora com fundo de prata para conjurar algo de ruim, as palavras que saem da boca dela não se perdem no vento. Elas batem na peça e voltam cobrando pedágio. O espelho vira uma espécie de gravador de intenções muito potente. E o material da prata possui essa propriedade arcaica de puxar a vibração de quem está parado ali na frente, criando uma cópia magnética da energia do indivíduo. Se você aponta essa força brutal para tentar sugar a sorte, o dinheiro ou a saúde de um rival, a entidade que responde ao chamado exige um pagamento imediato de força vital. Ela usa exatamente a sua imagem invertida para conseguir entrar no nosso plano. O sujeito cego pela ambição não fazia ideia de nada disso. Ele achou que iria simplesmente transferir o sucesso do concorrente para a própria conta. Achou que seria um roubo perfeito e indetectável, sem desconfiar que a reza era um contrato sem nenhum direito a arrependimento. Ele esperou uma madrugada daquelas bem carregadas, num horário onde até os cachorros param de latir nas calçadas e o ar fica pesado demais para o pulmão. Arrastou uma penteadeira gigantesca com um espelho de corpo inteiro lá para o fundo do galpão da loja dele e deu início ao serviço. O ritual exigia um nível de concentração absurdo. Ele precisava colocar um pertence pessoal da pessoa invejada bem na frente da peça. E tinha o dever de repetir as palavras sem gaguejar em momento nenhum, encarando o próprio rosto no vidro enquanto mentalizava a queda definitiva do vizinho. Max, o relato de quem precisou limpar aquela bagunça tempos depois, dizia que o sujeito suava frio. As mãos dele tremiam sem parar. O ar do galpão foi ficando denso, grosso de respirar. Um cheiro de coisa guardada há décadas tomou conta do ambiente, mas ele continuou cuspindo as frases perversas, entregando cada pedaço daquela intenção amarga para o fundo de prata. A cada volta que a oração dava, a cada vez que o encanto era repetido, o vidro parecia ficar mais turvo, criando uma névoa espessa dentro da peça, como se o material estivesse estragando de dentro para fora na velocidade da luz, reagindo àquela quantidade monumental de energia negativa. Quando ele finalmente pronunciou o trecho final para selar o roubo da sorte, a temperatura despencou de uma vez. Um frio cortante tomou conta do galpão de um jeito anormal, e a peça deu um estalo altíssimo, um barulho seco de trinca que machucou o ouvido dele.
Mas a superfície continuou intacta, sem nenhum arranhão visível. Ele respirou aliviado, soltando o peso dos ombros, acreditando firmemente que o trabalho estava finalizado e que a riqueza do vizinho passaria para as mãos dele assim que o sol nascesse. Ele então virou de costas para o vidro, pegou as chaves do portão em cima da mesa lateral para ir embora, e no instante exato em que ele olhou de relance por cima do ombro para conferir o reflexo pela última vez, o estômago dele afundou de um jeito indescritível. A garganta travou e as pernas perderam totalmente a força. A imagem dele lá no fundo do espelho não estava virada de costas, Max. O reflexo continuava de frente perfeitamente alinhado, segurando o vidro de perfume do vizinho que ele já tinha largado na mesa minutos antes, olhando fixamente para a nuca do homem com uma expressão de ódio absoluto e impiedoso. Você consegue visualizar o desespero de uma situação dessas? O homem piscou freneticamente, esfregou o rosto com as duas mãos achando que era um delírio pesado causado pela falta de sono, tentou recuar assustado batendo nas caixas do galpão, mas a imagem no espelho seguiu plantada na mesma posição, apenas movendo os olhos muito lentamente para acompanhar o desespero dele, com aquele ar de quem acabou de vencer uma guerra sem precisar de muito esforço. A ficha caiu com o peso de uma bigorna na cabeça, esmagando qualquer esperança que ele ainda tentava sustentar para se acalmar. A reza maldita não trouxe a sorte do concorrente coisa nenhuma. Ela serviu exclusivamente para aprisionar o reflexo original dele no lado de lá, enjaulando a alma do sujeito dentro do objeto, deixando o caminho escancarado para uma força vingativa tomar conta do vidro. Ele se tornou o pior tipo de refém que existe, porque aquilo que habitava o espelho, a partir daquele momento, sabia exatamente cada pensamento torto dele, conhecia cada fraqueza, cada segredo ruim que ele escondia de todo mundo. Uma invasão completa de privacidade espiritual. A sensação perturbadora de ter algo te copiando com um atraso de milissegundos, de você levantar o braço num susto e o reflexo demorar quase um segundo inteiro para reproduzir o mesmo gesto, fingindo que está tudo bem, foi enlouquecendo aquele sujeito de uma maneira terrível e muito rápida. Ele começou a cobrir absolutamente tudo que refletisse dentro do comércio com sacos pretos, parou de encarar vitrines quando andava na rua, evitava até poça de água na calçada durante os dias de chuva, porque em todo lugar que ele jogava o olho por descuido, a coisa do outro lado sorria de volta com um ar de puro deboche. A vida dele virou um poço sem fundo de tormento. A ruína financeira acelerou de vez, deixando o homem sem ter o que comer direito, provando de forma muito dura que a ganância espiritual sempre cobra juros impagáveis e não perdoa quem tenta derrubar o próximo com maldade. O feitiço virou contra o feiticeiro na pior forma possível, consumindo a sanidade dele dia após dia, até ele se isolar totalmente do convívio social. O que ele jamais poderia imaginar é que o pessoal da espiritualidade profunda já estava sentindo essa energia pesada, cortando o clima da nossa região inteira. E o aviso já tinha sido dado de forma bem clara pelas entidades de luz nos trabalhos de descarrego. Quando muita gente resolve brincar com o avesso do vidro ao mesmo tempo, a linha invisível que separa o lado de cá do lado de lá fica muito fina, gasta demais, e o problema começa a respingar de forma violenta em quem não tem o menor envolvimento com essas rezas. Aquele ser que aprisionou a senhora vaidosa e destruiu a vida do comerciante invejoso estava apenas arrumando o terreno para algo maior, ganhando estrutura física através da prata danificada, aguardando pacientemente a hora certa de colocar os pés para fora dessa prisão e causar um estrago de verdade. E existem sinais físicos muito claros, avisos que a espiritualidade manda na nossa rotina antes da pior parte acontecer. Marcas muito específicas que revelam que o espírito preso está prestes a quebrar as regras de vez e invadir o nosso espaço. Um assunto que deixa a gente em alerta máximo até nos dias atuais. O pior dessa história toda, Max, é que a maldade desenfreada não obedece limite de muro e não respeita a porta trancada de quem não tem nada a ver com a situação. A gente pensa que o castigo de quem brinca com o perigo vai cair apenas na cabeça do irresponsável que fez o pedido. Mas a banda não toca desse jeito quando o assunto envolve essa tal oração cruzada que se espalhou aqui pela nossa região. O negócio correu feito um veneno invisível, passando de boca em boca nas conversas de canto de padaria, nas fofocas de final de tarde, com gente desesperada, anotando as palavras malditas em pedaços de papel de pão, achando que tinham encontrado a grande solução para os apertos da vida.
A vaidade e o desespero são um prato cheio para o que não presta, e conforme mais moradores iam apelando para o espelho buscando dinheiro fácil ou juventude, o tecido invisível que separa o nosso lado do lado de lá foi ficando esgarçado, rasgado, prejudicando até mesmo quem rezava o terço todo dia e não tinha o menor envolvimento com essas práticas tortas. A consequência física disso começou a pipocar nas casas mais antigas do bairro. E é aqui que o relato ganha um peso que revolta o estômago de quem precisou vivenciar a mudança no ambiente. O primeiro sinal de que a barreira estava cedendo aparecia diretamente no fundo de prata dos espelhos da vizinhança inteira, um fenômeno inexplicável que deixava todo mundo perplexo. Porque não era um desgaste natural provocado pela umidade do tempo, não era aquele descascado comum que a gente vê em vidro velho. As peças começavam a apresentar umas manchas muito escuras, quase pretas, que nasciam bem no centro do reflexo e iam crescendo devagarinho para as bordas, criando um desenho retorcido que lembrava muito a marca de mãos humanas desesperadas apertando a superfície por trás. Um rapaz conhecido nosso que trabalhava consertando móveis e trocando vidraçaria na época, contou para mim que foi chamado em mais de 20 casas diferentes no intervalo de um mês para trocar espelhos de guarda-roupa que tinham apodrecido de uma semana para outra. Ele relatou, tremendo dos pés à cabeça, que ao arrancar a folha de vidro da madeira, o cheiro que subia da parte de trás não era de mofo ou de poeira velha. Era um odor pesado de água parada há muitos anos, um cheiro de lugar fechado que embrulhava o estômago de imediato, e a prata parecia ter sido arranhada por unhas compridas de dentro para fora. E a degradação do material acompanhava uma mudança drástica na temperatura dos cômodos, Max. Um frio absurdo e concentrado que não fazia o menor sentido lógico. Você podia estar no meio de um verão escaldante, daquelas tardes em que o sol castiga o telhado e a casa vira um forno, mas ao passar pelo corredor onde ficava o espelho da família, a pessoa batia de frente com uma parede de ar gelado que cortava a pele feito navalha. Não era uma brisa de vento encanado, era um bolsão de frio congelante estacionado exatamente na frente da peça. Um gelo úmido que fazia a respiração virar fumaça e deixava as dobradiças da madeira suadas de tanta condensação. As donas de casa mais zelosas passavam pano com álcool, esfregavam o vidro na tentativa de tirar aquele embaçado persistente, mas a umidade não saía de jeito nenhum, simplesmente porque o embaçado estava no lado de dentro do vidro, criado pela respiração de alguma coisa que estava do outro lado encostando o rosto na divisa, esperando pacientemente o momento do vidro ceder. Essa invasão lenta foi destruindo a paz das famílias, porque a partir do momento em que a prata começava a manchar e o frio tomava conta do pedaço, a pessoa passava a ter a péssima sensação de ser constantemente vigiada dentro da própria casa. A dona de casa ia escovar os dentes de manhã cedo e evitava levantar os olhos para a fia. O trabalhador voltava cansado do serviço e tomava banho de costas para o vidro do banheiro, porque o corpo humano tem um instinto de sobrevivência primitivo que avisa quando tem um predador por perto, um alarme natural que dispara no peito da gente avisando que você não está mais sozinho ali. O pior tormento era a falha de imagem, aquela mesma lentidão terrível que enjaulou o homem invejoso e a senhora vaidosa das histórias anteriores, começou a acontecer de forma muito sutil, com moradores que nunca tinham recitado a oração proibida. O sujeito ia arrumar o colarinho da camisa antes de sair para o trabalho, virava o rosto de lado para checar o caimento e notava pelo rabo do olho que o reflexo demorava uma fração de segundo a mais para virar o rosto também. Uma desincronização bizarra que fazia a pessoa duvidar da própria sanidade e correr para o médico achando que estava sofrendo de algum problema grave de vista. A situação chegou num ponto de ruptura tão assustador que o vidro dos espelhos maiores começou a estufar para a frente, Max, criando uma barriga milimétrica na superfície, como se a pressão do lado avesso estivesse forte demais, lotada de entidades que foram puxadas pelas invocações irresponsáveis e que agora estavam espremidas buscando uma saída física para o nosso lado. A maldade invocada por poucos virou uma infestação que não poupava ninguém, e o reflexo das pessoas de bem foi perdendo a nitidez, ganhando feições cansadas, os olhos refletidos pareciam fundos, carregados de um desespero que a pessoa real não estava sentindo naquele momento. O vidro parecia sugar a energia vital do morador cada vez que ele parava na frente da moldura, transformando o ato simples de se olhar no espelho num verdadeiro risco de vida.
Foi essa infestação desenfreada, essa contaminação cruzada, que apodreceu dezenas de lares na nossa área, que obrigou a turma da espiritualidade mais antiga a tomar a frente da situação e intervir de forma abrupta, antes que a tragédia tomasse proporções sem volta. Os pretos velhos, que trabalhavam quietos nos terreiros mais afastados da cidade, resolvendo os problemas corriqueiros do povo, começaram a incorporar durante as giras, com uma urgência que ninguém da assistência nunca tinha presenciado, batendo cajado no chão, exigindo que todos os trabalhadores da casa avisassem as famílias sobre a necessidade imediata de encobrir absolutamente qualquer superfície refletora. O aviso deles era um grito de socorro do plano astral, alertando que a prata dos espelhos não iria aguentar a pressão por muito tempo, e que a porta que foi aberta pela oração proibida estava na iminência de cuspir o pior tipo de visita indesejada diretamente para o meio das nossas salas de estar. A carga do ambiente já estava insuportável. A frequência da região tinha caído de um jeito tão preocupante que a sabedoria dos ancestrais se tornou a única barreira de proteção que sobrou para quem ainda queria preservar a própria vida e não acabar virando refém dentro do próprio reflexo. Rapaz, a teimosia do ser humano é um negócio que me deixa impressionado. O homem tem essa mania feia de achar que sabe mais do que a experiência dos antigos. E foi justamente essa arrogância que destruiu uma família inteira aqui perto da minha casa. Quando o recado das entidades começou a correr de boca em boca, com todo mundo avisando que era para cobrir de imediato qualquer pedaço de espelho com pano branco bem grosso, esse vizinho deu uma risada de deboche no meio da rua, dizendo que isso era conversa fiada de gente doida, pregando que na casa dele ninguém iria tapar vidro por causa de crendice popular. Ele tinha uma peça gigantesca na sala de visita, um espelho de moldura pesada que veio herdado da família dele, uma joia antiga com aquele banho de prata caprichado no fundo, o tipo de móvel que orgulhava a casa e que todo mundo que entrava parava para admirar. A esposa dele, coitada, sentindo aquele clima esquisito rondando o corredor, tentou jogar um lençol por cima da moldura durante a noite. Mas o homem arrancou o pano na mesma hora. Brigou com a mulher, falou que não aceitava palhaçada dentro do próprio teto, e foi aí que a conta chegou cobrando juros altos demais. Eu digo isso com uma dor no peito, Max, porque no terceiro dia depois que o aviso foi dado, a situação dentro daquela sala passou de todos os limites do suportável. Começou com aquele gelo insuportável no meio do cômodo, um frio que fazia com a pessoa bater os dentes mesmo com o sol estralando do lado de fora, e a casa inteira começou a estalar as madeiras do teto como se tivesse gente pesada andando pelo telhado. A dona da casa contou depois, ainda tremendo e sem conseguir juntar as ideias direito, que o vidro da sala começou a deformar de um jeito estúpido. A folha de espelho foi estufando para frente bem no meio da moldura, fazendo uma barriga redonda para fora, parecendo que o vidro tinha virado uma borracha mole que estava prestes a rasgar. O ar em volta do móvel ficou tão pesado que a respiração da família saía em forma de fumaça branca, e a luz da lâmpada do teto começou a piscar bem fraca, num ritmo que acompanhava a respiração desgovernada daquela coisa que estava fazendo pressão pelo lado avesso do material. A tragédia definitiva aconteceu numa quinta-feira de noite, num momento em que a família estava reunida tentando jantar na mesa da sala. O filho mais novo do casal, um menino muito esperto que não tinha o menor envolvimento com essas ideias ruins, deixou o garfo cair no chão e se abaixou para pegar. E quando ele levantou a cabeça e olhou direto para o espelho estufado, o menino soltou um grito tão pavoroso que os vizinhos da rua inteira escutaram. O pai correu para acocorar o menino, segurou o garoto pelos ombros perguntando o que tinha acontecido, e quando o homem olhou de frente para o vidro da sala, ele travou no lugar. A cor do rosto dele sumiu na hora. O sujeito ficou amarelo feito cera de vela, porque a imagem que estava refletida lá dentro não era mais a família dele. A imagem refletida no fundo de prata não estava imitando os movimentos da sala de jantar, Max. Os corpos refletidos estavam todos parados de pé, colados na margem do vidro pelo lado de lá, encarando a mesa com os olhos arregalados, abertos de um jeito doentio, sem piscar um segundo sequer. O homem levantou os dois braços num gesto involuntário de puro pavor, mas o reflexo dele, lá no vidro, continuou com os braços abaixados, grudado na borda da peça, com uma feição de deboche que destruiu o resto de juízo que aquele pai de família ainda tinha. A mulher começou a chorar alto, agarrada no menino, tentando arrastar a criança para o fundo do corredor. Só que a imagem do menino presa no espelho não se moveu.
Ela ficou lá dentro, parada, olhando para a mãe de carne e osso que tentava fugir pelo lado de cá, provando que a alma da criança já estava sendo puxada para aquela armadilha de prata. A pressão exercida de dentro para fora ficou tão violenta que o vidro começou a soltar uns estalos secos, uns barulhos de estilhaço que pareciam tiros de garrucha que estourando dentro da sala de estar. A barriga que o espelho tinha feito para frente aumentou mais ainda, criando um vinco feio na superfície, e o fundo prateado começou a descascar num piscar de olhos, caindo em fiapos pretos no chão, feito uma pele podre que vai se soltando do corpo. O homem, tomado por um desespero cego de tentar salvar a família, pegou uma cadeira de madeira da mesa de jantar e avançou em direção ao espelho para tentar quebrar a peça de uma vez, achando na inocência dele que destruindo o móvel ele iria acabar com o problema. Mas essa foi a pior decisão que ele poderia ter tomado na vida dele, porque tem regra do mundo espiritual que você não quebra impunemente. No exato segundo em que o pé da cadeira encostou na superfície estufada, o vidro não se espatifou em pedacinhos normais como qualquer espelho comum faz. O vidro simplesmente estourou para fora com um estrondo monumental, arremessando cacos gigantescos de prata envelhecida contra as paredes da sala. E um ar congelante, um vento com cheiro pesado de poeira e mofo concentrado de cemitério invadiu o ambiente de uma vez só, apagando todas as lâmpadas da casa. No meio daquela escuridão repentina, com o cheiro ruinoso tomando conta dos cômodos, o pai sentiu duas mãos geladas, umas mãos sem carne nenhuma, agarrarem o colarinho da camisa dele com uma força brutal, arrastando o corpo dele direto para a moldura de madeira que agora estava vazia, aberta feito uma cratera no meio da parede da sala. A esposa gritou por socorro, os vizinhos arrombaram a porta da frente minutos depois para ver o que tinha acontecido por causa do barulho do estouro. Mas quando a turma entrou, com as lanternas acesas, o cenário que encontraram deixou todo mundo traumatizado até os dias de hoje. A sala estava toda destruída, cheia de poeira cinzenta pelo chão. A moldura de madeira nobre continuava pregada na parede, mas o vidro tinha sumido por completo. O pai estava jogado no canto do sofá, desacordado, com o olhar completamente fixo, arregalado para o teto, sem conseguir emitir uma única palavra da boca, parecendo um corpo vazio que perdeu a essência que tinha dentro. A criança não falava mais nada, apenas apontava o dedo trêmulo para a moldura vazia na parede, porque todo mundo ali entendeu no fundo do peito que a coisa que estava presa do outro lado da prata usou a força do estouro para trocar de lugar com o dono da casa, empurrando o espírito do homem para dentro daquela prisão eterna, enquanto o ser maligno caminhava livremente pelo nosso mundo. O preço da arrogância de não escutar os avisos ancestrais foi cobrado da forma mais cruel possível, destruindo um lar tranquilo e provando que a oração proibida não era um mito, era uma chave bem real que abriu a pior porta da nossa região. E o pior de tudo, Max, é que a coisa que saiu daquele espelho quebrado não ficou parada naquela sala. Ela começou a vagar pelas ruas do bairro na calada da noite, procurando as pessoas que continuavam com os espelhos descobertos para fechar o ciclo de destruição. A mulher não pensou duas vezes, Max. Ela reuniu o restinho de força que sobrou naquele peito machucado. Pelo desespero, pegou o filho pelo braço, carregou o marido naquele estado vegetativo assustador e correu direto para o terreiro mais antigo da região, aquele espaço humilde que ficava afastado da cidade, no final de uma estrada de chão cercada de mato alto. A vizinhança inteira acompanhou de longe aquela caminhada dolorosa, vendo aquela senhora chorando sem parar, empurrando o companheiro que andava feito um boneco de pano, com as pernas moles, o olhar perdido no vazio e a cabeça tombada para o lado, parecendo uma casca oca sem nenhum sopro de vida dentro. Quando ela pisou na entrada do terreiro, o ambiente já estava pesado, carregado de uma tensão que fazia as velas do conga tremerem sem vento nenhum, porque o plano espiritual já estava em alerta máximo com a desgraça que tinha acabado de se soltar daquela moldura de madeira. O preto velho que comandava a casa nem esperou a mulher abrir a boca para explicar o que tinha acontecido na sala de jantar. Ele deu 3 batidas fortes com o cajado de madeira no chão de cimento, baforou o cachimbo de barro soltando aquela fumaça espessa de fumo brabo com cheiro de arruda e guiné, e balançou a cabeça devagarinho com uma tristeza profunda estampada no rosto de ancião. Ele olhou bem no fundo dos olhos daquela mãe desesperada e disse, com a voz pausada e rouca de quem carrega a sabedoria dos séculos, que a teimosia do ser humano é a porta de entrada para a própria ruína
e que a arrogância do homem em ignorar as leis do invisível tinha acabado de cobrar um preço alto demais. A entidade explicou tintim por tintim como funcionava a mecânica daquela desgraça, contando que quando a pessoa mexe com a oração proibida e permite que o espelho estufe até estourar, a prata do fundo funciona feito um anzol espiritual que fisga meios a essência da pessoa, puxando o espírito do indivíduo para dentro daquela dimensão invertida, enquanto o ser maligno ocupa o corpo de carne para caminhar no nosso mundo. A mulher caiu de joelhos na frente do assentamento, agarrada no vestido da entidade, suplicando pelo amor de Deus para que o preto velho fizesse algum milagre, para que tirasse o marido daquele cativeiro invisível e devolvesse o pai do menino para casa. O trabalho que precisou ser feito naquela noite no terreiro foi algo que os médiuns mais velhos da casa nunca tinham presenciado na vida. Um serviço de emergência espiritual pesadíssimo que exigiu o uso de bacias, de águas de ervas sagradas, velas brancas de 7 dias e metros de tecido grosso para tentar amarrar a força daquele mal que estava solto na vizinhança. O preto velho mandou colocar uma bacia grande de ágata bem no centro do terreiro. Encheu o recipiente com água de cachoeira misturada com maceração de manjericão, alecrim e palha de alho, e pediu para que trouxessem a moldura vazia que tinha sido arrancada da parede da casa da família. Max, você precisa entender o nível de pavor daquele momento. A fumaça do cachimbo cobria o chão da sala de trabalhos. Os atabaques tocavam um ritmo lento, pesado, um toque de proteção que fazia o chão tremer sob os pés de todo mundo que estava ali ajudando. A entidade mandou que a esposa colocasse as 2 mãos dentro da bacia de água e olhasse fixamente para a superfície do líquido, sem piscar, enquanto ele cantava um ponto antigo de trancar portas espirituais que nunca deveria ter sido abertas. Conforme a reza do preto velho ia ganhando força, o líquido transparente da bacia foi mudando de cor de um jeito bizarro, a água foi ficando cinzenta, turva, até assumir uma tonalidade prateada e brilhante, parecendo chumbo derretido balançando dentro do recipiente de metal. Foi aí que a mulher soltou um grito de dor de rasgar o peito, porque lá no fundo daquela água prateada, debaixo da superfície da bacia, começou a aparecer nitidamente o rosto do marido dela. O homem estava com a cara colada no fundo do recipiente pelo lado de dentro, batendo as mãos desesperadas contra a água, como se estivesse preso debaixo de uma placa de vidro transparente, gritando socorro sem que som nenhum saísse da boca dele. O desespero daquele pai de família tentando respirar dentro do líquido prateado provou de uma vez por todas o horror da prisão de prata, mostrando que a alma dele estava retida na dimensão dos espelhos corrompidos, condenada a assistir o nosso mundo através dos reflexos, sem nunca mais conseguir tocar em nada material. O preto velho pegou uma pomba branca, riscou um ponto sagrado em volta da bacia para impedir que a força do mal puxasse a esposa também, e começou o ritual de selamento para cortar a conexão da oração proibida. O ancião explicou que para tentar resgatar uma alma presa no avesso do vidro, a pessoa precisa quebrar a ligação magnética do juramento feito na reza, e para fazer isso é necessário usar o fogo e a água sagrada para derreter a âncora de prata que prende o espírito no objeto. Ele pegou uma vela de cera pura acesa, foi derramando a cera quente em cima da água prateada da bacia, cobrindo a imagem do homem aos poucos com uma camada grossa e protetora, enquanto os médiuns do terreiro entoavam os cantos de descarrego com toda a força do peito, tentando criar um escudo contra a entidade vingativa, que estava rondando do lado de fora do terreiro, arranhando as paredes de madeira do galpão para tentar impedir o salvamento. O barulho das unhas daquela coisa raspando nas tábuas do terreiro pelo lado de fora fazia o sangue de todo mundo gelando nas veias. A porta de entrada da casa de caridade chacoalhava forte como se tivesse uma tempestade violenta do lado de fora, embora o céu estivesse completamente limpo e estrelado naquela madrugada. O preto velho continuou o serviço sem tremer a mão, segurando o cajado com firmeza, jogando cachaça e fumo em cima do assentamento, até que a cera da vela cobriu totalmente a água da bacia, selando a imagem do marido do lado de dentro. O ancião deu um último brado forte, mandando que o espírito ruim recuasse e voltasse para as profundezas do abismo, e com um sopro certeiro de fumaça em cima da bacia, o líquido parou de balançar de uma vez só, ficando totalmente estático feito uma pedra. O corpo do homem que estava jogado no canto da sala deu um tranco violento, puxando o ar para o pulmão com um ronco fundo e desesperado, feito alguém que estava se afogando e finalmente conseguiu emergir para a superfície. O sujeito abriu os olhos, caindo no choro de soluçar, agarrando a esposa e o filho com uma força absurda,
tremendo da cabeça aos pés, sem conseguir esquecer a agonia inarrável de ter passado horas preso dentro da prata fria do espelho. Mas o aviso do preto velho no final daquele trabalho deixou todo mundo com o coração na mão, porque a alma do homem tinha sido resgatada por um milagre da espiritualidade. Mas a porta que foi aberta pela oração proibida na região continuava escancarada. E a entidade maligna que tinha se libertado do espelho da sala ainda estava solta pelas calçadas da vizinhança, faminta, procurando novas vítimas que cometessem o erro fatal de encarar o reflexo sem a devida proteção. Aquele resgate no terreiro foi um milagre que a gente agradece até o fim da vida. Mas a grande tragédia de mexer com forças que a gente não compreende é que a conta do universo nunca fecha de forma justa para todo mundo. Tem sempre um infeliz que acaba pagando o preço dobrado para servir de exemplo. Você se lembra daquele sujeito ambicioso do galpão, o comerciante que recitou a oração proibida, morrendo de inveja do vizinho e acabou prendendo a própria imagem no vidro da penteadeira? Pois é, a esposa daquele pai de família da outra história teve a sorte de correr para o preto velho e conseguir arrancar o marido do avesso da prata antes que o pior acontecesse. Mas o comerciante invejoso não tinha ninguém para brigar por ele. Ele vivia isolado, afogado na própria amargura. E o destino que a espiritualidade reservou para ele é a prova definitiva de que a lei do retorno não tem um pingo de misericórdia. O homem ficou enjaulado dentro daquela dimensão invertida, assistindo pelo vidro a própria vida ser completamente destruída pela criatura que tomou o corpo dele de assalto, uma agonia que enlouquece a mente de qualquer cristão só de imaginar a cena. A coisa que saiu do espelho, usando a feição dele, não tinha interesse nenhum em tocar o comércio para frente ou roubar o sucesso do concorrente. A entidade queria apenas espalhar a ruína, consumir o restinho de dinheiro que o homem tinha guardado, maltratar os clientes antigos, acabar com o nome da família na praça, fazendo tudo isso com um sorriso de escárnio no rosto, enquanto o dono verdadeiro da vida esmurrava a prata pelo lado de dentro sem ser notado por ninguém. A ruína foi tão devastadora e acelerada que em menos de um mês o galpão foi fechado pelas dívidas, as portas de ferro foram lacradas pelos credores e a criatura simplesmente abandonou aquela casca humana. Deixou o corpo do comerciante largado no chão sujo do escritório, deitado de frente para a penteadeira antiga onde tudo começou, largando o sujeito para padecer de fome e sede enquanto a alma dele continuava presa na peça. Quando os vizinhos finalmente sentiram o odor pesado saindo pelas frestas do telhado e chamaram a polícia para arrombar o portão, a cena que o pessoal encontrou fez muito homem feito virar o rosto e passar mal na calçada, porque o desespero impregnado naquele ambiente era insuportável até para quem não entende nada de espiritualidade. O corpo do homem estava definhado no chão, com as duas mãos esticadas na direção da moldura de madeira. Mas o detalhe que tirou o prumo de quem estava lá é que o vidro do espelho tinha mudado completamente de aspecto. A peça inteira estava opaca, leitosa, parecendo um bloco de gelo grosso cheio de ranhuras na parte de trás. O perito da polícia achou que era uma reação química do material velho, mas o pessoal mais antigo do bairro bateu o olho e entendeu na hora a desgraça, porque aquelas marcas leitosas no vidro eram as marcas dos dedos do espírito do homem arranhando a prisão de prata, na tentativa inútil de voltar para o próprio corpo antes dele falecer por completo. A oração proibida funcionou como uma tranca definitiva, e a partir do momento em que a carne dele pereceu do lado de cá, a alma ficou ancorada para sempre na dimensão daquele móvel, virando parte daquele purgatório prateado, condenado a vagar pelos espelhos das outras pessoas tentando roubar o lugar de algum inocente para conseguir sair daquele sofrimento constante. O móvel daquele comerciante, a tal penteadeira pesada que serviu de palco para a desgraça inteira, acabou sendo recolhida pelo pessoal da prefeitura meses depois, jogada num canto de um ferro velho, lá na saída da cidade, junto com um monte de entulho e tralha descartada. Só que a maldição amarrada na prata daquele vidro era tão corrosiva, a energia daquela oração era tão doente, que os trabalhadores do ferro velho começaram a adoecer de forma misteriosa. Os cachorros que tomavam conta do terreno fugiam apavorados do galpão, as luzes do pátio pipocavam o tempo todo, até que o dono do lugar tomou a atitude mais sensata que alguém poderia ter. Ele encharcou a peça velha com gasolina da bomba e tacou fogo em tudo no meio da madrugada.
O homem que botou fogo jurou pelo pão que come que, enquanto a madeira velha derretia e o vidro estalava, no meio das chamas altas, o rosto do comerciante apareceu nitidamente no meio do fogo, com a boca escancarada, numa agonia sem fim, sendo consumido pelo incêndio sem conseguir sair daquela prisão dimensional, pagando até o último centavo do mal que ele desejou pro vizinho de comércio. O pavor se espalhou tanto pela vizinhança naqueles tempos que os costumes antigos precisaram voltar na marra. As famílias começaram a virar os espelhos menores de frente para a parede antes de dormir. O pessoal passou a tapar o vidro dos guarda-roupas com lençol grosso, porque a coisa ficou tão feia que a rapaziada relatava acordar de madrugada com um barulho esquisito no quarto. Um ruído molhado de coisa arranhando a superfície do vidro por dentro. Imagina você deitado na sua cama, tentando pegar no sono, e do nada começa a se escutar a ponta de uma unha raspando na moldura do seu quarto, uma batida surda, oca, como se tivesse um bicho preso ali pedindo passagem para pular no meio do seu cobertor. As pessoas que tiveram a coragem de levantar para conferir o barulho juram de pé junto que o reflexo do quarto no vidro estava todo distorcido. A cama não aparecia no lugar certo, a porta lá no fundo estava numa posição diferente, provando que a prata tinha parado de copiar a realidade e virado uma janela direta para o abismo onde a senhora vaidosa e o comerciante continuavam sofrendo os horrores da oração. E é exatamente aí que a nossa história chega no ponto central, Max, porque a invocação que essas pessoas irresponsáveis fizeram não estragou apenas os móveis da casa deles. A vibração daquelas palavras penetrou fundo no nosso pedaço, contaminando a raiz de todos os espelhos antigos que ainda carregam aquele banho de prata original na parte de trás. Os pretos velhos alertaram que a barreira que separava o nosso mundo do lado de lá foi corrompida de forma irreversível por causa da ganância humana. A maldade abriu um rasgo enorme que não tem reza forte, não tem vela de 7 dias e não tem banho de erva que consiga remendar, deixando um ferimento aberto na nossa realidade que continua castigando as pessoas até hoje. O aviso que foi passado adiante pelos trabalhadores dos terreiros é uma ordem severa para quem tem o juízo no lugar. Eles mandaram a gente se livrar de qualquer espelho muito velho que comece a criar aquelas manchas escuras nas bordas, aquelas ferrugens que parecem um mapa apodrecendo o vidro de trás para frente, porque aquilo ali não é o tempo agindo no material. Aquilo é a pressão das almas forçando a passagem, tentando achar uma fresta para invadir a sua casa e tomar o seu lugar. A rapaziada mais nova acha graça dessas coisas, coloca espelho no teto do quarto, enche a parede da sala de vidraça do chão até o teto, ignorando totalmente que a casa vira uma vitrine escancarada para o lado avesso da vida, uma exposição constante da própria energia para qualquer entidade que esteja rondando as beiradas da prata. A grande lição que a gente tira de tudo isso, a verdade dura que machuca a alma da gente, é que o ser humano brinca com a espiritualidade achando que tem o controle da situação, achando que as palavras lançadas no ar não têm peso nenhum, mas a conta não aceita desaforo e cobra tudo sem dó nem piedade. Quando você acende a luz do seu banheiro de madrugada, com o olho meio fechado pelo sono, e para na frente da pia para lavar o rosto, você confia cegamente que aquela imagem do outro lado é só um reflexo inofensivo. Você entrega a sua guarda de mão beijada para uma superfície que gravou toda a ruína de quem veio antes de nós. Da próxima vez que você parar na frente de um vidro prateado, Max, presta muita atenção na temperatura do ambiente, repara se o ar perto do móvel não fica um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais difícil de puxar para o pulmão, e repara principalmente na lentidão dos seus próprios movimentos. Se você erguer a mão para ajeitar o cabelo e sentir um comichão na nuca, uma intuição forte mandando você virar as costas e sair de perto da peça, escuta o aviso do seu instinto de sobrevivência e não encara a sua própria imagem, porque a pior armadilha que existe é a gente achar que está se admirando, quando na verdade a gente está apenas sendo medido de cima a baixo por algo que está desesperado para arrastar a nossa vida para o fundo do vidro. A vaidade aprisiona, a inveja corrói, e o espelho, meu amigo. O espelho nunca perdoa quem tenta fazer dele uma porta de atalho para a ganância. Então fica o aviso para todo mundo que acompanha o canal. Tomem muito cuidado com o que vocês encaram dentro da própria casa. Amigos, peguem o link desse vídeo agora mesmo. Manda naquele grupo do pessoal mais antigo, envia para aquela pessoa conhecida que vive grudada na frente da penteadeira, arrumando defeito no rosto. Deixa a turma inteira saber o risco enorme que estão correndo de graça, porque o aviso é a nossa única defesa.
E para eu ter a certeza de quem é da velha guarda mesmo, quem aguentou essa agonia do começo ao fim prestando atenção em cada detalhe, desce aqui nos comentários agora e escreve a palavra prata. Eu quero ver a nossa aba de comentários lotada dessa palavra, quero hypar essa mensagem para mostrar que a sabedoria dos mais velhos ainda tem muita força e que a gente sabe respeitar o que não entende. Mas não levanta da cadeira e não apaga a luz do quarto ainda não, porque a nossa noite de caos está só começando. Se você acha que o espelho cobra um preço absurdo de quem brinca com a vaidade, você não faz ideia do que acontece quando o sujeito tenta passar a perna em quem é dono dos caminhos. Clica nesse vídeo que está aparecendo bem aqui na sua tela agora. É uma história brutal sobre o respeito que a gente deve para quem governa as ruas, mostrando na prática que tem dívida que dinheiro nenhum no mundo consegue quitar. Clica aí nesse quadro que eu já tô te esperando lá do outro lado para contar mais essa